Bom, a ideia hoje é a gente falar tanto das síndromes colinérgicas quanto das anticolinérgicas. Eu separei esse módulo inteiro aí de toxicologia baseado nos neurotransmissores que são afetados pelos diferentes tóxicos ou diferentes sistemas, tá? Então, hoje a gente vai falar aí das colinérgicas e anticolinérgicas. Para a gente relembrar, a acetilcolina é um neurotransmissor bem importante, né? Evolutivamente foi o primeiro que apareceu e o primeiro que foi identificado, é o mais comum. Isso desde inseto até a gente, a maior parte da neurotransmissão é baseada em acetilcolina. E lembrar que a gente tem receptores nicotínicos, que são os da placa motora, e muscarínicos, que são os do parasimpáticos. A diferença é que os muscarínicos são mediados por proteína G, então são ações mais lentas, então o que a gente basicamente associa ao parasimpático é relacionado aos receptores muscarínicos, e os nicotínicos são canais iônicos, ou seja, são receptores muito rápidos, né? Chegou a acetilcolina, eles abrem, causam um influxo de sódio na célula e despolarizam a célula e as células em volta. Na placa motora vão ser sempre os nicotínicos que vão ter efeito. A metabolização da acetilcolina é principalmente por degradação, como é um neurotransmissor barato, a gente não tem um motivo para ficar recaptando acetilcolina, então a gente acaba sempre degradando. A enzima que degrada é a acetilcolinesterase, né? É a acetilcolinesterase, que é a enzima mais rápida que se tem conhecimento, tá? Uma molécula de ACHE e vai hidrolisar 25 mil moléculas de acetilcolina por segundo, ou seja, é bem rápida. Além disso, a gente tem uma outra colinesterase, que é a colinesterase não específica, também conhecida por butirilcolinesterase, tá? Tá. Só que ela é extremamente mais lenta, tá? Uma molécula vai hidrolisar aí 5, 3 mil por segundo. Então, ela acaba sendo útil como forma de degradação de algumas coisas, como, por exemplo, a succinilcolina, mas para a acetilcolina ela não tem basicamente muito efeito, a não ser que a acetilcolinesterase esteja inibida. Então, primeiro a gente vai falar das síndromes colinérgicas. Isso aqui é o famoso chumbinho, que é um veneno de rato. O chumbinho. Isso, que é um anticolinesterásico, ele vai bloquear a acetilcolinesterase. Então, o que a síndrome colinérgica vai dar? Ela vai dar tanto sintomas muscarínicos quanto nicotínicos. Os muscarínicos são salivação e broncorreia, ou seja, um aumento de secretividade, um broncoespasmo, um aumento do trânsito intestinal com uma diminuição do tempo de trânsito intestinal, ou seja, a peristalse aumenta bastante. Vai dar miose e lacrimejamento, vulgo, a pessoa começa a se engasgar nos seus próprios fluidos, né, que é o clássico, vasodilatação e bradicardia. Todos esses, lembrando, são mediados por proteína G, tá? Isso vai ter impacto no tratamento. Já os nicotínicos vão causar uma paralisia neuromuscular, assim como a succinilcolina, né, que a gente usa para entubar. E em doses altas, a gente vai acabar equilibrando o tônus parasimpático com o simpático, porque a transmissão pré-ganglionar do simpático também é mediada por receptor nicotínico. Lembra, é a pré-ganglionar, não a pós. A pré é receptor nicotínico. O que isso quer dizer? O paciente que tem uma intoxicação com uma dose muito alta de anticolinesterásico, muitas vezes ele não vai mostrar alguns efeitos muscarínicos, principalmente a bradicardia. Já peguei caso assim com o paciente com 120 de frequência e morrendo em fluidos. Por que muda de um órgão para o outro? Muda porque cada órgão tem um predomínio ou simpático ou parasimpático. Tá? No coração, o predomínio é simpático. Aliás, é parasimpático, desculpa, que é via nervo vago. Tanto que se você injeta adrenalina ou isoproterenol, que é o beta-agonista clássico, num paciente, o coração vai contrair mais rápido. Então, o tônus do nervo vago é mais importante, tá? Quaisquer dúvidas podem ir me interrompendo, gente.
E o que que a gente tem de antagonista? Muscarínico, a gente tem a atropina. Nessas situações, a gente vai usar a atropina em doses bastante altas. Eu cheguei a fazer 5 e 106 5 ampolas miligramas. num paciente. Já dos nicotínicos, a gente tem os curares, na verdade, que são os antagonistas, mas eles não são úteis. O Nossa, hexametônio é um parente. não dormi, vou deitar. O hexametônio é um parente da succinilcolina, né? São 6 átomos de carbono com 2 nitrogênios quaternários do lado. A gente falou dele na aula de bloqueio neuromuscular, assim como a destrotubucurarina, que também é a mesma coisa. A gente também falou dele na aula de bloqueadores neuromusculares. Quanto aos inibidores da colinesterase, seja da acetil quanto da butiril, mas a gente vai focar principalmente nos inibidores da acetilcolinesterase, que é a enzima mais importante, a gente tem dois tipos. Os carbamatos, que são inibidores competitivos e que a gente usa na prática clínica, e os organofosforados. Alguém sabe um exemplo de carbamato que a gente usa? Matheus, Ina, alguém? Alguém, pessoal? Um inibidorzinho de um carbamato? Bom, Vai ser um rivastigmina... chute, Não, pode chutar, à vontade. só pelo nome, eu ia falar carbamazepina, mas Não, carbamazepina é gabaérgico. Os carbamatos são principalmente usados para o tratamento de Alzheimer, tá? Rivastigmina, donepezila, todos esses dessas classes. E o chumbinho entra aí como um carbamato. Já os organofosforados são usados ou como armas, então todos os gases neurotóxicos, sarin, soman, tabum, VX, Novichok, que são a classe dos fuscos, etc., são todos organofosforados. Além disso, a gente é um dos poucos países do mundo que usa organofosforado ainda como inseticida. Então, a malation, paration são organofosforados. No inseto, o inseto não tem fígado, né? Então, os organofosforados que a gente usa como inseticida são quebrados mais rápido. Mas isso não impede que o ser humano tenha uma intoxicação celulógica razoavelmente alta. Então, como a gente falou, os carbamatos são inibidores competitivos e têm uso clínico em Alzheimer, glaucoma, miastenia e às vezes até para reversão de bloqueio neuromuscular. Para reversão de bloqueio neuromuscular, eles não são muito usados pelos efeitos colaterais, tá? Tem risco de explosão intestinal, pelo aumento da peristalse, etc. Mas seria uma alternativa, que é pralidoxima não, desculpa. Neostigmina e essas outras substâncias dessa mesma classe. A gente acaba usando para aumentar a peristalse em algumas situações. E os faticidas, que é o famoso chumbinho, que vem em diferentes cores, padrões, etc. Então, esse aqui é um carbamato, tá? Esse aqui é a rivastigmina, que é usada para Alzheimer. Carbamato é por causa deste grupamento aqui. E os outros são os organofosforados, como a gente falou, são usados como inseticidas, paration, malation e clorpirifos são os principais. E as armas químicas, sarin, soman, tabum e VX, tá? VX tem aquele filme A Rocha, meio antiguinho já, com o Sean Connery, que a história gira em torno do VX. Esse aqui é o VX, inclusive. Esse aqui é o sarin. E esse aqui é o malation. O tratamento, basicamente, é suporte clínico, com uso de atropina em doses altas, para reverter o efeito muscarínico dos organofosforados, assim como dos carbamatos. Você vai ter que intubar, porque o paciente vai entrar em paralisia muscular, igual, idêntica à induzida por succinil.
primeiro faz uma contração tetânica e depois evolui para relaxamento. E se for um organofosforado, a gente tem a pralidoxina, vulgo 2-PAN, que é essa criança aqui. Não é em todo lugar que tem, no HSH não tem, tá? Mas Ceatox tem, então em tese dá para pedir e chega. A dose é 1 a 2 gramas EV e repete depois de 1 hora e depois a cada 10 a 12 horas, ou faz off-label, que é 30 miligramas por quilo de ataque e 8 miligramas por quilo por hora. Se o paciente convulsionar, não pode usar fenitoína pelo risco de arritmia. Lembrar que a fenitoína ela é arritmogênica, foi desenvolvida como antiarrítmica. Na verdade, em qualquer intoxicação, não se deve usar fenitoína, tá? Paciente convulsionou por intoxicação, usar sempre benzodiazepínico pelo perfil de segurança da droga. Aceitar mesmo o pessoal que entrou. Aqui só para mostrar o mecanismo de ação, né? O organofosforado, ele se liga a uma serina no sítio da enzima da acetilcolinesterase e o radical positivo vai ligar na parte aniônica. E isso vai acabar inativando a acetilcolinesterase, lembrando que é uma inibição do tipo irreversível. Então, depois que ligou, ou você dá pralidoxima para reverter, a pralidoxima vai ligar no sítio aniônico aqui, ou essa enzima vai envelhecer e só vai ser substituída quando for produzida de novo. Tá? Já os carbamatos são um pouquinho mais simples, tá? A inibição é competitiva. E é aqui mostrando como a pralidoxima liga. Tem esse nitrogênio aqui que é positivo, ele vai ser atraído pelo nucleófilo negativo, e aí vai quebrar o organofosforado, sair da enzima e reabilitar esse sítio de serina. Aging é o envelhecimento do receptor. Isso, só com organofosforado, o carbamato não faz aging. Tá? O aging é porque a enzima ela é inibida irreversivelmente. Então, o paciente vai ter uma síndrome neurológica intermediária, que é entre 24 e 46 horas, que vai constituir de fraqueza muscular, diminuição dos reflexos profundos, anormalidades em pares cranianos, que são neurônios que têm um gasto energético maior, e pode durar de 1 a 3 semanas. E aí tem a neuropatia ligada aos organofosforados, que ela é de longa permanência, vulgo não se resolve. A sigla é essa OPIDN, tá? Organophosphate Idiopathic Long Duration Neuropathy, se eu não me engano, que é intratável e incurável. Ou seja, disso aqui deriva a importância de você usar a pralidoxima caso seja uma intoxicação por organofosforato. Tudo bem que os efeitos muscarínicos você consegue reverter com atropina, etc., mas essas síndromes intermediárias e de longa duração você não vai conseguir reverter sem usar a pralidoxima e de preferência nas primeiras horas. Agora falando um pouquinho das anticolinérgicas, sintomas são basicamente flushing, anidrose, ou seja, num paciente fica molhado, no outro o paciente fica seco, com xerostomia, hipertérmico, visão turva e midríase. Se alguém já tomou ciclobenzaprina um pouquinho a mais, já teve a midríase. Eu uma vez tomei 10 miligramas, fiquei midriático por 3, 4 dias. Pode dar Doutor, delírio. Oi, desculpa um pouco do fique à atraso, vontade. Imagina. referente a uma dúvida. Claro. A atropina, ela é usada, no caso, para a cialorreia ou para a bradicardia, no caso? Para todas essas. Todos os efeitos que são mediados pelo receptor muscarínico. Então, cialorreia, broncorreia, porque não é só saliva, a secreção brônquica aumenta também, Correto. a bradicardia e todos esses efeitos secundários a uma hiperativação do parasimpático, tá?
O que você não consegue mexer com a atropina são os efeitos nicotínicos, ou seja, o bloqueio neuromuscular e a liberação do simpático mediada pela via pré-ganglionar. Só Entendi. que, Muito obrigada, viu? lembrando que a gente tem uma quantidade muito alta de acetilcolina, as doses de atropina nesses casos são maciças, tá? É coisa de 50 a 100 É, ampolas. é muito. Parece que é de 3 em 3 ou 5 em 5 minutos, né? Se eu não me É, eu, engano. eu geralmente faço 10 ml, que são 5 ampolas, até reverter um pouquinho da bradicardia e um pouquinho da celorreia. E aí depois você pode deixar em bomba de infusão. Mas Correto. Muito por obrigada. experiência no atendimento agudo, gira aí perto de 100 ampolas. Obrigada, viu? Imagina. Aí voltando agora, anticolinérgicos, né? Flush, anidrose, tirostomia, hipertermia, visão turva, midríase, delírio, retenção urinária, que é clássico, taquicardia, porque o parasimpático está bloqueado, e uma lentificação do trato gastrointestinal, porque o parasimpático, de novo, está bloqueado. Quais são drogas anticolinérgicas que a gente usa em geral na prática? Tricíclicos. Que é o protótipo do anticolinérgico e mais uma. Que a gente até estava discutindo um pouco antes. Atropina. Atropina é antimuscarínico, não anticolinérgico, tá? Beleza. Não tem efeito antinicotínico. Qual que era mesmo? As fenotiazinas e os antistamínicos. Então, prometazina, clorpromazina, e todos os outros antistamínicos têm efeito anticolinérgico. A parte da sedação que eles dão é por isso. Então, só para a gente comparar, porque são duas toxídromes distintas, né, e opostas. No colinérgico, o paciente fica molhado, saliva e broncorreia, vai ter broncoespasmo, aumento do trânsito intestinal com diminuição do tempo, miose e lacrimejamento e vasodilatação e bradicardia. Já no anticolinérgico, flushing, anidrose, esferostomia, ou seja, ele fica seco, fica hipertérmico, visão turva e midríase, delírio pelos efeitos secundários em SNC, retenção urinária e de trato gastrointestinal e taquicardia. Ficou clara a diferença para vocês? Até porque são opostos, na verdade. Uhum. Fechou. Sim. E aí, das substâncias geralmente anticolinérgicas, a gente tem os tricíclicos, como a gente citou, os antistamínicos, como a gente citou, a atropina, que é um antimuscarínico, como a gente falou, o ciclopentolato, que é o colírio que o oftalmo usa para pingar no olho, mas tem umas modinhas de vez em quando do povo fumando maconha com ciclopentolato. Faz um tempo que eu não ouço isso, mas já vi acontecer. E algumas ervas que são encontradas in the wild, assim, na natureza, mas aí principalmente é para criança que importa, né? Que a criança põe tudo na boca. Lembrar que se tiver comido alguma planta, pode ser uma intoxicação por anticolinérgico. Se eu não me engano, dama da noite, por exemplo, é anticolinérgico. E aí, qual que é o catch? O tratamento vai ser baseado sempre na causa, não tem um tratamento específico para anticolinérgico, né? Então, você vai ter que tirar a história muito bem tirada, ver o que o paciente e a família tinham. Suporte, ou seja, ABCD, lavagem e carvão ativado. Em especial no caso de tricíclico, isso faz todo sentido, por quê? Porque os tricíclicos, eles diminuem a motilidade gastrointestinal. Então, o estômago não esvazia. Então, faz mais sentido você usar carvão e fazer lavagem. Lembrar de sempre fazer um eletro, por quê? Porque os tricíclicos são inibidores do canal de sódio, então eles são arritmogênicos. Em algumas raras situações, você pode usar a fisostilimina, que é essa criança aqui, que é um carbamato, como vocês podem ver.
Nunca usei, não usaria, porque tem vários relatos em literatura de explosão gastrointestinal só pelo aumento de motilidade. E aí você faria de 0,5 a 2 miligramas lento, mas melhor não usar. Agora, especificamente dos tricíclicos, alguns são aminas terciárias, outros são aminas secundárias, tá? Os que são terciárias são mais cardiotóxicos, ou seja, imipramina, amitriptilina, todos os que começam com uma vogal. Os que começam com NOR ou com DES são aminas secundárias. Então, nortriptilina, desipramina. Clomipramina saiu, né? Quase um trava-língua. É uma amina secundária também. Eles vão inibir a recaptação de norepinefrina e 5-hidroxivitamina, vulgo serotonina, que é o motivo pelo qual funcionam como antidepressivos, mas tem efeitos anticolinérgicos e também antihistamínicos. Vão bloquear, como a gente já falou, os canais rápidos de sódio, que são os cardíacos, né? São responsáveis pela despolarização do cardiomiócito. Tem efeito antimuscarínico também, e também anti-alfa-1 adrenérgico, vulgo, esse troço liga em tudo quanto é receptor, tá? Alfa-1 são os responsáveis pela vasoconstrição, então o paciente vai ficar vasodilatado. Também fazem um antagonismo GABA-A. O que isso quer dizer? Eles diminuem o limiar convulsivo, o que é meio problemático, e por isso que se tiver convulsão, você vai tratar com diazepam e não com fenitoína. Lembrando que são fármacos com meias-vidas longas, né? Eles têm uma parte bem grande que é lipossolúvel. Então, a meia-vida deles sempre vai ser longa, vai ter um volume de redistribuição alto, etc. Pensando no coração, o que os tricíclicos causam? Um aumento da duração, ou seja, um alargamento do QRS acima de 100. E essas três aqui são alterações específicas de tricíclico. Eu mesmo nunca consegui decorar isso, mas se o elétrico está esquisito, vale a pena dar uma comparada. É um desvio terminal do QRS para a direita, ou seja, tem o QRS e aí nas derivações direitas você vê que ele faz uma pazinha. Parece até uma intoxicação por digitálico, que também é inibidor do canal de sódio. Ele fica mais lento o final do QRS. Um S profundo em D1 e AVL e um R aumentado em AVR, que são consequências do desvio terminal. E a mais característica, vulgo mais específica, mais menos sensível, é o R em AVR acima de 3 milímetros, com RS acima de 0,7. Ou seja, o R é maior, pode até ser menor, mas ele fica mais pronunciado em AVR, e o S vai ficando menor. A relação fica acima de 0,7, que geralmente a gente tem um R menor, né? O tratamento, basicamente, é suporte, evitar medicamentos arritmogênicos. Bicarbonato, afinal de contas, o bicarbonato vai ter sódio e vai alcalinizar a urina. Então, primeiro a gente faz 2 a 3 mEq por quilo, até 150 mEq, e aí vai checar com um ECG. Se as alterações eletrocardiográficas tiverem reduzido ou sumido, a gente vai entrar com solução bicarbonatada em bomba de infusão. E, mais uma vez, não usar fenitoína, tá? Tem que usar benzodiazepina. Para intoxicação, esquece fenitoína. Basicamente é isso. Uma sala de dúvidas? Acho que não, doutor. Então, fechou, gente? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela atenção. Semana que vem temos mais. Um abraço, tchau, tchau.